Olá, queridos irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Mais um domingo que estamos juntos aqui, compreendendo melhor e aprendendo mais do Senhor Jesus. Eu espero que você tenha feito a sua leitura bíblica semanal, você tenha lido o texto, você tenha lido o texto da revista. Você não tem a revista? Isso pode ser resolvido. Aqui no link, na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Lá você vai poder baixar o PDF e vai poder usar a revista para que nós possamos estudar juntos, né? O ideal é que quando você entrar aqui para você ver a sua lição, você já tenha lido o texto da revista. É muito importante. Aqui também você vai encontrar uma leitura bíblica semanal, que são textos que vão ajudar a compreensão da lição que está sendo apresentada. Você vai comparar aquilo que eu estou falando com você, aquilo que eu estou ensinando e orientando a respeito da revista, com o texto já escrito pelo autor, preparado pelo autor, e aí você vai poder entender melhor a dinâmica que a gente usa aqui para a compreensão do nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Você vai entender melhor, inclusive, a aplicação que faço durante as lições, compreendendo o contexto que está sendo exposto na lição. Então, é muito importante, se você não fez ainda, você clica aqui embaixo no link, vai lá, baixa a sua revista, é gratuita, você pode baixar o PDF, não tem dificuldade alguma. Você vai poder ler no seu celular, no seu tablet, até na sua televisão, se você assim desejar, e no seu computador, onde você quiser. Esse arquivo PDF vai estar disponível para que você possa fazer essa leitura. E aí é importante também que você leia o texto base, que está aqui em cima, no título da lição, ok? O texto de qual nós vamos falar hoje, Gálatas 1 de 11 a 24, ou seja, capítulo 1 até do versículo 11 até o versículo 24, e aí nós vamos ver aqui as palavras do apóstolo Paulo compartilhando com a igreja dos Gálatas, mais uma vez, a sua experiência de conversão chamada. Ele vai trazer isso. Ok? Então, vamos entrar propriamente dito na nossa lição, a lição número 3, a experiência pessoal do apóstolo Paulo. Os testemunhos são muito importantes na vida cristã, porque eles refletem na prática a mudança que Jesus promove dentro de nós. A mudança do Evangelho, ela é promovida de dentro para fora. E assim, quando você pode ver na vida daquele que segue Jesus, dos discípulos de Jesus, do líder da igreja de Jesus, aquilo que está escrito na palavra, você vê ali o comprometimento daquele que é discípulo de Jesus com o seu mestre. Então, nós vamos aqui especificamente entrar na lição número 3, que trata da experiência pessoal do apóstolo Paulo. O que a gente vai? Qual o objetivo dessa lição? O objetivo dessa lição é a gente compreender e entender a autoridade de Paulo na sua pregação, na sua mensagem e o chamado dele para cumprir o propósito de Deus, ensinando o verdadeiro Evangelho. É isso que a gente vai compreender. Ok? A gente vai compreender em que consistia a autoridade da pregação de Paulo e como ele foi chamado pelo próprio Jesus para cumprir a sua missão de ensinar o verdadeiro Evangelho. Esse é o objetivo da lição e isso que eu espero que você entenda quando nós concluirmos o estudo deste domingo, de hoje, ok? Vamos lá. Qual o objetivo da experiência de Paulo? Primeiro, a transformação do caráter do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um ferrenho perseguidor da igreja de Jesus Cristo. Ele tinha a autoridade do Sinédrio para capturar, para prender e para matar qualquer um que seguisse Jesus Cristo. Qualquer membro da igreja de Jesus, qualquer discípulo de Jesus podia ser preso, morto, torturado pelo apóstolo Paulo, colocado em cadeias.
não tinha nada sobre isso. Na mentalidade do apóstolo Paulo, ele estava cumprindo o dever dele para com Deus, porque assim ele havia aprendido na lei. Então, o apóstolo Paulo, ele vai falar que ele passou de um perseguidor ferrenho da igreja de Jesus Cristo para um defensor mais que ferrenho da igreja de Jesus Cristo. Como que isso se deu? E aí a gente vai ver uma outra coisa. A gente vai mergulhar na poderosa transformação que Jesus Cristo promoveu na vida do apóstolo Paulo. Uma transformação poderosa, uma transformação maravilhosa, radical, que foi operada na vida do apóstolo Paulo, transformando tudo que havia ali e trazendo para a vida do apóstolo Paulo uma centralidade da graça. Lembra da graça da última lição? Que era defendida pelo apóstolo Paulo, da qual os gálatas estavam se desviando rapidamente, repentinamente. Então, essa graça é o centro da fé do apóstolo Paulo e o centro do seu chamado divino, que construíram a sua identidade cristã. Então, nós vamos ver nessa lição como foi construída a identidade cristã do apóstolo Paulo. Então, sem mais demoras, nós vamos entrar no primeiro tópico, né, da nossa lição, que é o quê? A revelação pessoal de Jesus Cristo ao apóstolo Paulo. Aí ele começa aqui dizendo que no versículo 11 ele enfatiza o quê? Ele enfatiza que a mensagem que ele prega não é de origem humana, mas de origem divina. Ele fala que a mensagem que ele pregou para a igreja dos Gálatas, aquela mensagem primordial, aquele ensino primeiro que ele deixou ali com a igreja, aquele ensino que se alguém vem ensinar alguma coisa diferente, até ele mesmo deve ser amaldiçoado. Ele diz que ele recebeu isso diretamente por revelação de Jesus Cristo, revelação direta de Jesus Cristo. Ele não recebeu conhecimento por meio de homens e nem instrução humana nenhuma, mas por uma manifestação da pessoa do próprio Filho de Deus, ou seja, do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo: eu não estou pregando palavras que me foram orientadas, que me foram pensadas por filósofos, por psicanalistas, por estudiosos da sociedade. Não, eu estou pregando uma palavra que me foi dada por revelação divina pela pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Nenhum homem me instruiu, quem me instruiu foi o próprio Jesus. Ok? Esse é o primeiro caso que Paulo vai falar. O seu ensino não é de origem humana, mas de origem divina, direta da fonte que é Jesus Cristo. A expressão não é segundo o homem, significa que não recebeu instrução de homens ou de agência humana, não estando assim conforme o pensamento de pessoas comuns. Tá? Então, o Evangelho é algo supremo, não é algo que pode ser contestado, não é algo que pode ser debatido, não é algo que pode ser mudado, não é algo que pode ser ajustado. Não, a mensagem do Evangelho ela tem a autoridade de Deus, e a autoridade de Deus ela não pode ser questionada porque ela é soberana. Não existe possibilidade ou mente humana capaz de contestar a autoridade de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo isso. Eu estou trazendo o recado de Deus para vocês. O Evangelho é o recado de Deus para nós. E o apóstolo Paulo disse que recebeu isso diretamente do próprio Jesus por uma revelação pessoal. Ele enfatiza também o perigo de acrescentar algo, para a graça. Ele fala que a igreja ela começa a fracassar na sua missão quando ela começa a acreditar que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário ele se torna fraco,
ele pode ser acrescido de algo, porque ele não é suficiente. A igreja de Jesus, ela começa a decair, ela começa a ser, ela começa a fracassar na sua missão, quando ela começa a entender que ela precisa de algo mais, além da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, né? Quando a igreja, ela acha que as campanhas, que as estratégias, que os recursos didáticos são mais importantes do que a mensagem, e quando a igreja acha que a mensagem de Jesus não é suficiente para mudar o coração e o caráter das pessoas, a igreja está fadada ao fracasso, não vai cumprir a sua missão. Esse é o diálogo do apóstolo Paulo. Ele está dizendo para a igreja de Gálatas: não tornem o evangelho de Jesus fraco, não desprezem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não substituam a fé em Jesus Cristo para a remissão dos pecados em troca de rituais, valores que são inferiores à mensagem do evangelho, porque não existe nenhum valor maior do que a mensagem do evangelho de Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E o autor, ele fala isso, que quando a igreja ela acha que o evangelho, que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário não é mais suficiente para transformar o coração das pessoas, para converter as pessoas, para transformar a vida das pessoas, a igreja começa a realizar campanhas de oração, campanhas de jejum, peregrinações, começam a criar vestes santificadas, começam a criar cerimônias especiais para que a igreja cumpra, começa a fazer toda sorte de bizarrices, com a finalidade de ajudar a salvação humana. Não há salvação fora de Jesus. Não há. A revelação que Paulo recebeu está somente em Cristo, ressurreto e Salvador, não sendo necessária nenhuma outra lei ou prática para que a graça seja alcançada e o perdão dos pecados. Nada além do sangue de Jesus. Nada. É isso que o apóstolo Paulo enfatiza aqui na palavra. O evangelho de Jesus é suficiente, porque o evangelho de Jesus é a sua morte e ressurreição na cruz do Calvário para a remissão do pecado e para a paz com Deus em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do evangelho. Nada além disso. Quem não crê em Jesus permanece condenado. Faça o que fizer, permanece em condenação. E entramos no tópico número 2 da nossa revista, nossa edição do número 3, que é o quê? A autenticidade do chamado apostólico. Como já disse para os irmãos, lá no início, nas nossas saudações iniciais, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele tinha o sofrido discurso de todas as vezes ter que reafirmar o seu chamado. Então, nesse texto de Gálatas 11:24, ele nos traz uma visão profunda e esclarecedora sobre a autenticidade do chamado apostólico de Paulo. Quem chamou Paulo? Como Paulo foi chamado? E ele vai e explica isso aí, tudo nesses versos, né? Onde ele compartilha detalhes que são fundamentais para que a gente compreenda ali a origem divina da sua missão, a origem divina da sua relação. Por que origem divina? Porque ele foi chamado pelo próprio Jesus. Se você ler Atos 9 lá, você vai encontrar relatado por Lucas, né? Você vai encontrar relatado por Lucas o chamado, o encontro de Paulo com Jesus ali no caminho de Damasco. Um encontro onde Paulo se converte, onde Paulo é transformado, onde Paulo é chamado para ser o apóstolo dos gentios pelo próprio Jesus. E ali tem um texto um pouco mais à frente, né, seguindo ali, o capítulo 10, se não me engano, quando Jesus recebe uma contestação a respeito da pessoa, do chamado de Paulo, Jesus diz: importa que eu o chamei, que eu o escolhi para sofrer por mim. Então,
O próprio Jesus atesta, né, para Ananias o chamado do apóstolo Paulo. Então, o próprio Jesus, isso é um chamado de conteste, e o apóstolo Paulo vai a ele. No versículo 2, ele prossegue o quê? Esclarecendo que ele não recebeu o conhecimento do Evangelho por nenhuma instrução humana, mas sim por uma revelação direta de Jesus Cristo. Tá? Ele aprendeu o Evangelho direto de Jesus. Tá? Você vai ler lá, que ele vai para Damasco, de lá, por algum motivo ele vai para a Ásia, não estou lembrado exatamente qual motivo, acredito com a perseguição ou algo parecido. O apóstolo Paulo sofreu muitas perseguições no decorrer do seu ministério. Ele vai para ali, para a Ásia, e fica um tempo na Ásia, e esse tempo ali ele vai pregando, vai trabalhando a questão do Evangelho, a questão da sua conversão. Foi Jesus Cristo quem o chamou e comissionou para uma missão, certo? Seu ensinamento doutrinário vinha de uma fonte ligada diretamente a Deus, com o mesmo valor e autoridade dos apóstolos, dos outros apóstolos, certo? Aí aqui o autor nos convida a ler Gálatas 15, 16, 1 Coríntios 9, 1, 15 e 8. Ok? Os outros apóstolos foram chamados por quem? Por Jesus. Foram comissionados por quem? Por Jesus. Então Paulo está dizendo aqui que foi o próprio Jesus que, assim como chamou os outros apóstolos e comissionou os outros apóstolos, também o chamou e o comissionou para ensinar o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Jesus. A transformação na vida do apóstolo Paulo foi tamanha que Paulo passou a ver Jesus Cristo como um vencedor, né? Não apenas como alguém que manifestou amor e graça para com ele, mas que venceu o ódio que havia nele, né? Que venceu o ódio, o sentimento de revolta, perseguição, de ódio, se tornou uma convicção de fé. Jesus venceu todo aquele mal que havia dentro do seu coração. Jesus transformou a vida dele de uma maneira tal que o trouxe para a luz, e o seu coração recebeu um chamado direto de Jesus para servir. Ele está dizendo que ele ama, que Jesus foi extremamente impactante, que Jesus mudou a sua história, mudou a sua essência, mudou a sua vida, de maneira que ele não tem como deixar de pregar a respeito de Jesus Cristo. Ele não tem como deixar de falar do amor e da misericórdia de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo isso, que a relação dele com Jesus é uma relação íntima, é uma relação duradoura, é uma relação que permanece e é inabalável, porque ele é grato a Jesus pela sua salvação. Outra coisa que nos mostra a conversão chamada do apóstolo Paulo, que também é bem trabalhada aqui na lição, é que não há impossível para Deus, não existe caso perdido para Deus. Obviamente que para a maioria de nós, o apóstolo Paulo seria um caso perdido. Nós nem íamos investir em pregar o evangelho com ele, primeiro porque a gente ia ter medo que ele matasse a gente, que ele colocasse a gente na cadeia, que ele nos torturasse. Mas para Jesus nada é impossível. Jesus se transformou de dentro para fora, transformando alguém que queria o mal da igreja de Jesus Cristo, né? Maior defensor da igreja de Jesus Cristo entre os apóstolos. Alguém que deu a vida pela igreja de Jesus Cristo. Claro que os outros apóstolos também deram a vida pela igreja de Jesus Cristo, não é isso que eu estou falando, mas os outros apóstolos não tinham ódio e a revolta contra a igreja de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo tinha. O apóstolo Paulo era inimigo de Deus. Ele se torna discípulo de Jesus, convicto na fé, tanto que ele considera Jesus como um vencedor.
né? Isso é que a Bíblia nos traz missão. Não há impossível para Deus, não há caso perdido, não há quem não possa ser alcançado pela graça redentora de Jesus Cristo. Essa é a mensagem. É o motivo pelo qual a conversão do apóstolo Paulo está escrita no texto bíblico, para nós entendermos que alguém que era inimigo de Deus pode se tornar amigo de Deus, porque Deus tem o poder de transformar, por meio da graça e a fé em Jesus Cristo, o coração de qualquer pessoa. Preciso crer nisso. Nós, como discípulos de Jesus, como igreja de Jesus Cristo, a gente precisa ter isso em mente, muito claro, ok? Então entramos no tópico de número 3, que fala do testemunho de conversão de Paulo. E eu quero focalizar aqui com você o versículo 13, né, que ele revela que o seu passado sombrio, o seu passado como perseguidor da igreja de Deus, né, o fato que ressalta, como diz o autor aqui, ainda mais a magnitude, né, dessa transformação do apóstolo Paulo. Como disse aqui, alguém que tinha ódio de Deus, ódio da igreja de Jesus, ódio da igreja de Cristo, ódio de Cristo, e se converte à mensagem do mesmo Cristo que ele odiava. Isso mostra a amplitude do alcance da graça, isso mostra a magnitude, o poder restaurador, transformador do Evangelho de Jesus Cristo. O encontro sobrenatural na entrada de Damasco mudou tudo na vida do apóstolo Paulo. Nada que ele tinha vivido até ali fazia mais sentido para ele. Tudo foi transformado. O seu pensamento, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua conduta pessoal, tudo. Paulo foi amplamente transformado. Acabou. Aquele Paulo que até ali vivia deixou de existir. E eis que iniciou o novo Paulo. E aí ele vai falar lá, 2 Coríntios 5,17, né, que nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus, que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo não estava fazendo um discurso, ele não estava fazendo um discurso eloquente, ele estava falando de experiência pessoal. Ele mudou tudo na sua vida, tudo foi transformado na sua vida através da mensagem do Evangelho de Jesus. A sua missão e a sua função, que era matar e perseguir aqueles que colocavam a cidade em alvoroço. E o ápice dessa transformação do apóstolo Paulo, ela ocorre quando ele compartilha que Deus o separou desde o ventre da sua mãe. Na cabeça de Paulo, né, Deus já estava com ele, Jesus já estava com ele, mesmo no tempo da sua ignorância, sendo protegido, sendo preparado para o momento em que ele iria cumprir a sua missão. O que ele está querendo dizer aqui? Que ele é mais importante? Não, ele está querendo dizer que Deus é soberano, que a vontade de Deus é soberana, e ainda que ele percorresse caminhos que não agradavam a Deus, caminhos que eram contrários àquilo que Deus esperava dele, Deus o protegeu, Deus o guardou, até que chegasse um momento em que Deus o confrontaria e transformaria a sua história, porque a sua vontade nada mais valia, e ele passou a fazer o quê? A vontade de Deus, como nós vimos na última lição. Paulo, ele se dedicou tanto ao seu ministério, tanto ao seu evangelho, e ele se autodenominava escravo de Cristo, alguém que não tinha vontade própria, mas que se submetia à vontade do seu mestre, à vontade do seu dono. Jesus é o seu dono. Paulo se submetia à vontade de Jesus completamente. Ele entendia que Deus o havia guardado para aquele momento, para que ele pudesse ser transformado, que Deus tinha um objetivo na vida dele, tá? Deus tinha um objetivo. Paulo não está querendo dizer aqui que ele é mais importante que ninguém, ele está querendo dizer que Deus tinha um objetivo na vida dele, tinha uma missão para que ele cumprisse, e não importa o que ele fizesse, Deus iria transformar para que ele chegasse nesse momento e pudesse cumprir a sua missão. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. Os propósitos nesta vida precisam ser cumpridos. O chamado
é um ato soberano do Senhor para cada um de seus escolhidos. Quando Deus chama, experiência pessoal, queridos, quando Deus chama, não adianta tentar fugir. Vide Jonas, né? O profeta Jonas, que tentou fugir do chamado de Deus para que fosse Nínive. Moisés, que tentou usar a justificativa de gagueira para poder se livrar do ministério que Deus tinha para a vida dele. Não adianta. Quando nós somos chamados por Deus, quando nós somos escolhidos por Deus para cumprir uma função, um ministério na sua igreja, não adianta. A vontade de Deus é soberana, prevalece. Deus tirou o nosso livre-arbítrio? Não. Deus não tirou o nosso livre-arbítrio. Nós somos livres para escolher. A questão é que, quando a vontade de Deus ela estiver de encontro à nossa vontade, a vontade de Deus prevalecerá. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que ele foi escolhido por Deus desde o ventre da mãe dele, e que mesmo depois dele relutar e fazer tudo o contrário do que Deus gostaria que ele fizesse, ainda assim Deus o encontrou, Deus o preservou, Deus o transformou de maneira que ele fosse cumprir a sua missão. É isso que a lição está nos ensinando, ok? Que a autoridade de Deus, a autoridade do homem de Deus, do pregador do Evangelho, do discípulo de Jesus, de pregar a palavra, está no chamado de Deus. Então ele está dizendo isso. Eu tenho autoridade para falar da parte de Deus, porque foi o próprio Deus que me chamou, foi o próprio Deus que me capacitou para que eu ensine o verdadeiro Evangelho. O meu ensino não pode ser contestado, não por causa de mim, mas por causa do Senhor. É isso que Paulo está dizendo muito claramente aqui no nosso estudo. Concluindo então, a revelação direta do próprio Cristo, ela validou o comissionamento apostólico de Paulo, né? Ela destacou a singularidade e a autoridade divina da sua mensagem. Tá? Então, a autoridade da mensagem de Paulo, a autoridade da mensagem do pastor Emerson, do pastor Hudson, do pastor Tadeu, do pastor Cisvaldo, a autoridade dos pastores, qualquer pastor, ela está no chamado de Deus, na escolha do Senhor, na capacitação dada por Deus para que estes transmitam a sua mensagem, e não na própria pessoa, no seu conhecimento intelectual. Claro que quanto mais capaz você for, mais Deus vai te usar. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Quanto mais capaz você for, quanto mais habilidade você tiver, mais Deus vai te usar. Mas não importa como, se Ele te escolheu, se Ele te chamou, Ele vai te capacitar para exercitar uma missão. A autoridade da mensagem do Evangelho está em Deus e não na pessoa que transmite o Evangelho. Ok? Mas essa pessoa, ela deve ser respeitada, porque ela foi chamada, escolhida e capacitada pelo Senhor Jesus Cristo. A vida de Paulo ressalta o quê? O poder transformador do Evangelho, e serve também como testemunho poderoso da obra na vida daqueles que seguem a Jesus Cristo. Tá? O testemunho da sua vida como cristão, a forma como Deus te converteu, a forma como Deus te chamou, ela é muito importante para aqueles que seguem a Jesus, para aqueles que estão perto de você. Quando você é líder, é muito importante para os seus liderados. Então, vou usar as palavras do autor para terminar. Essa lição nos incentiva a confiar na autoridade da palavra de Deus, reconhecendo que ela é revelada e confirmada pelo próprio Senhor, e nos motiva a viver vidas transformadas pela graça e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Se tenha uma semana abençoada na presença de Jesus Cristo. Nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus.